Você já parou para pensar que as pessoas que sofrem bullying na infância e na adolescência podem levar as consequências para a vida adulta? Esse é o tema de hoje, que a gente vai falar com a Blenda Oliveira, psicóloga. Oi! Tudo bem, Helena? Tudo bom? Bom estar aqui, muito obrigada pelo convite. Um prazer! Blenda, acho que você pode falar um pouquinho sobre você, começar a falar um pouquinho sobre você, e aí a gente parte para o tema bullying da fase adulta. Tá bom. Eu sou Blenda Oliveira, eu sou psicóloga e tenho formação como psicanalista, fiz doutorado na PUC em psicologia clínica. Atualmente o meu trabalho é no consultório direto, mas eu já tive um período que eu dei aula na faculdade e teve uma época que eu trabalhei bastante com crianças e adolescentes. Hoje eu trabalho mais com jovens adultos e adultos, né? E tenho, enfim, produzo aí conteúdos, né, nas redes. Esse tem sido o meu trabalho atualmente. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre bullying. Acho que por mais que seja muito falado, você pode começar contextualizando o bullying, o que a criança ou adolescente passa durante essa fase, e aí a gente passa para as consequências na vida adulta. Tá. É interessante a gente contextualizar mesmo, porque a palavra bullying, ela passou a ter a conotação que ela tem hoje, né? Mais ou menos em 1970. Foi quando um psicólogo norueguês começou a estudar essa questão do bullying, porque a palavra bully, né, antes, ela é de origem inglesa, ela tinha uma conotação até mais positiva, de amigão, companheiro, sabe, meu chapa, qualquer coisa assim. Depois foi mudando e foi ganhando o bully é o valentão, é o corajoso, é o que então tinha essa conotação positiva. Depois passou a ter uma conotação exatamente, foi sendo estudado, né, como um fenômeno de intimidação. O bullying é alguma coisa sistemática, ou seja, aquilo acontece o tempo todo, né, se repete, a frequência é grande, é intencional, né, é intencional e tem como característica quase que criar um cerco diante do alvo que é agredido, né? E a gente fala muito de bullying no que diz respeito a escolas, crianças. Por quê? Porque o bullying está muito associado a um fenômeno também entre pares, mais ou menos da mesma... às vezes não é da mesma idade, mas é próximo. Então, todos são alunos da escola, não é? Quando a gente vai falar, como a gente fala hoje em dia, de um fenômeno que tem alguma coisa de bullying, mas que a gente chama assédio moral, a gente fala mais não em pares, a gente fala, às vezes, relacionado a uma hierarquia maior, menor, não é? No trabalho, no mundo corporativo, a gente vai falar sobre isso. Mas o bullying, de modo geral, a gente usa muito mais para o fenômeno na adolescência e com a criança e com o adolescente, né? E então agora vamos falar sobre essas consequências. Eu queria que você falasse as consequências em cada âmbito. Então, eu pensei em alguns âmbitos e aí eu posso ir citando ou como você preferir, se você quiser. Pode ir citando. Pode ser? Pode, tá. Ótimo. Então, acho que você pode começar falando então sobre como o bullying que uma criança, um adolescente, ou criança e adolescente, porque pode ser que seja desde sempre, né, desde mais novinho, como isso afeta a saúde mental do adulto. Então, o bullying, na verdade, ele pode afetar a saúde mental do adulto se esse bullying não tiver sido, né? Primeiro depende da gravidade, de modo geral são sempre graves, né? E do tempo que essa criança ou esse adolescente ficou envolvido nesse bullying, né? Então, se a criança ou adolescente passa por isso, e muitas pessoas passam por isso sem nunca terem conversado sobre isso, sem nunca terem tido a chance de ter uma ajuda sobre isso é incrível, mas acontece, né? E essas pessoas vão levando isso na vida. As coisas vão passando, os anos vão passando, mas as dificuldades provocadas pelo bullying, elas vão ficando, né?
Então, por exemplo, a questão da autoestima, a questão de uma hipervigilância, a questão, muitas vezes, de provocar muita ansiedade, não é? Outra coisa que você vai encontrando, às vezes, no seu caminho, pessoas, seja na faculdade, seja no trabalho, você vai encontrando pessoas que quase que elas representam aqueles agressores lá de trás. E você revive o bullying da infância, o bullying da adolescência na sua idade adulta, né? Então, isso muitas vezes atrapalha a vida profissional, o crescimento profissional, e pode ocorrer uma outra consequência de que aquela pessoa que sofreu bullying passa a ter uma forma de lidar com os outros que é às vezes autoritária, que é às vezes controladora, né? É quase como se elas reproduzissem o agressor nelas próprias. Então você pode ter dois desdobramentos, né? Você pode ter essa pessoa que se torna uma pessoa mais controladora, mais mandona, mais autoritária, mas você pode ter aquela pessoa que está sempre com medo, está sempre apavorada com críticas, está sempre atrás de alguém que diga que o que ela está fazendo está bom, né? Então, as consequências disso são consequências muito sérias. Fora, né, claro, os quadros de ansiedade que pode ter, de depressão, que muitas vezes a pessoa chega na idade adulta, eu tenho essa experiência na clínica, a pessoa chega na idade adulta e ela está vivendo, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou episódios de depressão. Quando ela vai voltando, né, para trás, ela lembra do bullying, que não era uma coisa que estava presente na consciência dela, mas que está ali marcado. Então, as pessoas começam a falar daquilo que elas sofreram quando eram crianças ou quando eram adolescentes, e aí você vê claramente que aquilo está absolutamente vivo dentro dela, né? Então, você tem quadros de depressão, de estresse pós-traumático, não é? De ansiedade, de várias coisas que vão ocorrendo em função desses acontecimentos que não foram nunca mexidos e revividos e resolvidos de alguma forma, né? E tem o fato também que às vezes as pessoas, elas nem estão ali provocando aquela pessoa que sofreu bullying no passado, né? Mas ela acha que está provocando. Sim. E ela fica com a guarda alta, né? Todo Sim, tempo. Porque isso cria uma certa vigilância. Por isso que eu falei da hipervigilância. Então, a pessoa cria uma sensibilidade. Então, sei lá, uma pessoa que você vai fazer uma crítica, às vezes é uma crítica construtiva, é uma coisa simples, e aquilo pode ser um input para surgir uma situação emocional de choro, de medo, de querer ir embora daquele lugar. Então, nem sempre o que ocorre tem essa proporcionalidade, mas é sentido dessa forma, porque, inclusive, no bullying, uma das características é a desproporcionalidade. Normalmente, a pessoa que é o alvo do bullying, né, do agressor, esse agressor nunca está sozinho, né? A gente diz que tem 3 elementos no bullying. Você tem o agressor, o alvo e a plateia, né? Então, a pessoa que agride nunca está sozinha, né? Ela sempre tem um grupo que aplaude, que fica olhando, não é? Então, assim, a desproporcionalidade é muito grande, é uma diferença muito grande de poder. Então, às vezes, a pessoa é o mais forte, é o mais bonito, é o mais inteligente, seja lá o que for, né? E que usa desse poder em relação a esse alvo que, por algum motivo, carrega uma fraqueza. Então, isso termina sendo reproduzido na vida adulta, em várias relações, no trabalho, na relação amorosa. Muitas vezes a pessoa tem uma tendência a encontrar pares, né, que de alguma forma vai reproduzir um certo domínio, né, sobre ela, de diminuir, de depreciar. A gente vê isso acontecendo, que a gente chama hoje de relações tóxicas, né? Mas isso, quem tem a história do bullying na vida, que não foi uma história mexida, né, revivida, conversada, a tendência é você ficar repetindo isso de alguma maneira, né? Então vamos entrar nessa parte então dos relacionamentos amorosos, como pode se dar a pessoa que sofreu bullying, como que ela pode agir dentro de um relacionamento além do controle, né, que você disse, ela pode ser controlada, né? Sim, ela pode exercer o controle, sim, né, o excessivo controle,
mas ela também pode se colocar na posição de que ela de novo está diante do agressor dela. Ela se coloca numa posição muito mais frágil, não é? Muito mais necessitada. Ela tem um receio muito grande que a identidade dela não exista na falta daquela outra pessoa, né? Porque é interessante que quando alguém é alvo de um bullying, ela de alguma forma, isso a gente vai vendo depois, né? Quando a pessoa vai tratando disso, ela de alguma forma concorda com o que o agressor diz dela, né? Então, se o agressor chama essa pessoa, esse menino ou essa menina de burro, de feio, de você é um idiota, é um gordo, é isso, aquilo outro, isso termina criando um lugar como se fosse um velcro, sabe? Que cola ali. Porque você também tem essa visão de você. Então, isso dá um match muito grande, né? Então, você tem um alvo fraco e você tem um agressor forte que faz esse encontro. Quando, na relação amorosa, isso também ocorre. Então, quantas pessoas... Isso eu estou falando de quem passou porque tem várias outras razões, mas pensando no bullying, né? E um bullying que não foi tratado. Isso pode ir para as relações amorosas, no sentido de se colocar numa posição em que você é comandada pelo outro, né? E que tudo que o outro diz para você, aquilo cola dentro de você, você tem dúvidas a seu respeito, e aí tem a ver com baixa autoestima, né? Um problema de autoimagem, autoconfiança baixa, não é? Ou você pode entrar na posição do dominador, quer dizer, você se identificar com esse agressor que te agrediu algum dia, né? O mesmo pode acontecer na relação entre pais e filhos? Então, essa é uma pergunta importante, porque o bullying pode ocorrer, né, em todos os lugares que tenham agrupamentos de pessoas. Pensando na questão da criança e do adolescente. Na escola, é um lugar de muita convivência, então é natural que seja um lugar de conflito. A família também é um lugar de convivência, portanto, é um lugar de conflito. Então, pode existir, né, situações de bullying entre irmãos, entre primos, né? De pai para filho, não, porque aí você tem uma hierarquia, né? Mas você pode ter entre primos, entre irmãos, entre filhos de amigos do seu pai e da sua mãe, não é? E às vezes é uma situação até difícil de ser vista, porque as pessoas disfarçam muito. Quando as pessoas estão socialmente juntas, na frente dos adultos, não fala. Todo mundo, as crianças ali se tratam bem, mas quando sai o adulto, né, uma criança começa a falar da outra, a falar mal, deixar a outra criança constrangida, o outro adolescente. Então, isso acontece também dentro da família, que é um lugar propício também para isso. E né? com adultos também, né? Você deu exemplo de crianças, mas isso também pode acontecer com adultos, essas piadinhas sem graça. Sim, porque assim, o bullying, as pessoas às vezes acham que o bullying é zoeira, zoação, é mimimi, não é tão importante assim, todo mundo já passou por isso. Aí algumas pessoas dizem, eu passei por isso, eu tô aqui, vivo. Mas olha, bullying não é brincadeira. A brincadeira é algo que eu me divirto e você se diverte, né? Mesmo assim, eu posso fazer uma brincadeira com você e essa brincadeira não te cair muito bem. Você me diz, Blenda, essa brincadeira não me caiu bem, não gostei. Eu recuo e não brinco mais com você sobre isso. Se eu digo, eu posso até brincar mais uma vez, porque sendo jovem, né, gosto de, não gostou, vou fazer de novo. Mas chega uma hora que você para. Agora, se eu começo a repetir isso sistematicamente, vou repetindo, intimando você, cercando você, isso é uma coisa muito cruel, isso tem um aspecto de crueldade e de perversidade muito grande. Então, não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa simples, não é uma zoeira que todo mundo faz, e faz piada, enfim, depois passa no outro dia, não é uma coisa pontual, é uma coisa que ela tem método. O bullying tem método, e quem está praticando o bullying sabe que está praticando o bullying. Então, é importante entender isso, porque às vezes a gente está em rodas, né, de adultos, fala, mas hoje em dia tudo é bullying. Não é isso. É que lá nos anos de 1950, nos anos de 1960,
se falava pouco sobre isso. Mas você, quando vai conversar com adultos e eles contam, eles já viviam bullying lá atrás. Só que naquela época não se falava como se fala hoje, nem se tinha espaço, por exemplo, na família para se falar tanto como hoje, não é? Mas o bullying é algo que precisa ser cuidado. E uma criança e um adolescente que está sendo envolvido pelo bullying, ele não tem condição de sair disso sozinho, ele precisa de ajuda. Então, a gente sempre diz, tem que buscar ajuda, seja de um amigo da escola, seja de uma diretora da escola, seja de alguém da escola que possa ajudar, porque uma criança, não adianta dizer para a criança, resolve você sozinha esse problema, né? Depende do problema, às vezes ela consegue resolver, às vezes não consegue resolver. Aliás, ela se engancha muito mais, né? E quanto aos resquícios, vamos falar dos resquícios no consultório. O que normalmente as pessoas chegam para você, aquelas que não fazem ideia de que são resquícios do bullying que sofreram na infância e na adolescência, o que elas chegam para você falando? O que você normalmente nota? Eu noto, por exemplo, a dificuldade de estar em grupos, né? Um certo isolamento, uma certa fobia de muitas pessoas juntas, porque há sempre um receio de julgamento, um receio de uma avaliação, né? Não conseguem, muitas vezes, tomar a iniciativa de iniciar uma conversa, né? Quando começam um novo trabalho, ficam sempre aflitos de o que estão achando a meu respeito, será que eu posso falar isso, será que eu posso falar aquilo, né? Então você começa a ver que por ali tem alguma coisa, e aí você, quando vai voltando um pouco, né, para trás, não é sempre, mas muitas vezes há episódios de bullying que não foram falados, né, declarados, e também às vezes há episódios de abuso, né, abusos muito sérios, né, que também ficaram ali adormecidos, porque a dor é tão grande, trazer isso de volta é uma dor tão grande, e a pessoa se sente tão desamparada, porque quando você vive uma situação como de bullying ou como de assédio, você vive um desamparo muito grande, porque, de modo geral, a pessoa se culpa por aquilo, né? É muito interessante, se uma pessoa sofre um assalto, sofre um abuso, sofre um estupro, sofre alguma coisa, normalmente a pessoa que sofreu, ela tem vergonha de falar sobre isso, como se ela fosse culpada disso, né? Então, a vergonha, muitas vezes, de falar, né? O medo de se ver uma pessoa fraca, né? Ou pessoas que precisam se mostrar sempre muito fortes, muito capazes, também pode falar a respeito disso. Interessante. E o melhor a se fazer para cuidar disso é terapia, né? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que a terapia é um caminho que, se pais e mães estão nos ouvindo, não é? Se o filho passar por isso deve ser imediatamente cuidado. Os adultos, a mesma coisa. E, se possível, também encontrar pessoas, né? Às vezes amigos, pessoas com quem você também possa dividir essas coisas. Porque, às vezes, você dividindo, você encontra pessoas que passaram pela mesma experiência. Isso faz uma diferença enorme. Quando você ouve alguém que diz, nossa, eu passei por isso também, né? Eu vivi isso anos da minha vida. Então, você diz, não estou sozinho aqui. Né? Não estou sozinha aqui, então eu encontro alguém para dividir a minha situação, que é muito bom. Sim. Blenda, obrigada pelo papo, foi ótimo. Obrigada a você, maravilhoso. Helena. Onde o pessoal pode te encontrar? Olha, eu tenho uma página no Instagram, que é @BlendaPsi, e tenho meus vídeos que estão no YouTube, que também, se colocar meu nome, Blenda Oliveira, vão aparecer esses vídeos, que são vídeos que eu gravei de vários temas, que também estão lá. Então, é só procurar que vão me encontrar. Obrigada, viu? Obrigada foi a ótimo. você, Helena.